Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito à combinação da inteligência artificial com a computação quântica. E que esta combinação significará a maior revolução tecnológica da história da humanidade. A computação quântica poderá acelerar enormemente a evolução da inteligência artificial, que, quando se tornar ainda mais poderosa, contribuirá para o desenvolvimento dos computadores quânticos do futuro. Ou seja, haverá uma relação simbiótica entre inteligência artificial e computação quântica, uma colaborando para o desenvolvimento da outra. O que nós pretendemos realizar com este vídeo é apresentar como funcionam a inteligência artificial, a computação quântica e o que resultará da combinação de ambas. De início, nós vamos abordar a inteligência artificial, que no vídeo anterior, quando abordamos o tema educação com a inteligência artificial e as deficiências do Brasil na aplicação da inteligência artificial no setor educacional, no vídeo anterior já abordamos a questão da inteligência artificial, mas vamos aprofundar mais ainda a partir deste momento. Sobre a inteligência artificial, é importante observar que é uma tecnologia computacional, ou um conjunto de tecnologias como redes neurais artificiais, algoritmos e sistemas de aprendizagem cujo objetivo é imitar as capacidades mentais humanas, tais como raciocínio, percepção ambiental e capacidade de tomada de decisão. Na prática, as máquinas, com a utilização da inteligência artificial, replicará o comportamento humano no que diz respeito ao raciocínio, à percepção ambiental e à capacidade de tomada de decisões. A tecnologia é desenvolvida com o objetivo de que as máquinas possam resolver uma série de problemas, abrangendo desde a grande complexidade da gestão governamental e industrial da era contemporânea, abrangendo desde a grande complexidade da gestão governamental e industrial da era contemporânea, repito, até as tarefas diárias dos homens e mulheres modernos. Para fazer isso, a inteligência artificial utiliza tecnologia de aprendizagem sofisticada, permitindo-lhe aprender com um grande conjunto de dados e agir por conta própria. O objetivo geral da inteligência artificial é criar máquinas que possam operar no mesmo nível de capacidade cognitiva que os humanos têm, ou mesmo superá-los. Nos últimos anos, a inteligência artificial emergiu como uma força transformadora em vários setores, revolucionando a forma como as empresas conduzem os negócios. Como já lhes falei, nessa parte em que nós estamos apresentando a inteligência artificial, nosso propósito é explicar como essa tecnologia funciona. E
De início, é importante observar que a inteligência artificial é baseada em 3 tecnologias. A primeira diz respeito ao machine learning, ou aprendizado de máquina. Ou seja, a máquina, ela aprende por si própria. Machine learning, ou aprendizado de máquina, é uma aplicação de inteligência artificial que fornece ao computador a capacidade de aprender e melhorar automaticamente a partir de sua própria experiência. Ou seja, na medida que o computador vai acumulando dados, informações sobre as questões que sejam postas para seu conhecimento, e ele vai adquirindo cada vez maior capacidade, da mesma forma como o ser humano, adquirindo, na medida que o tempo passa, uma aprendizagem cada vez maior sobre o meio em que ele está operando. O aprendizado de máquina se concentra no desenvolvimento de software, que pode acessar dados e usá-los para aprender com eles. O processo de aprendizagem começa com a observação dos dados, para procurar padrões estatísticos. A máquina trabalha muito com dados estatísticos. E tomar boas decisões com base nos exemplos fornecidos. Desta forma, o objetivo principal é fazer com que os computadores aprendam automaticamente, sem intervenção humana. Então, o machine learning significa isto. É que a máquina aprende na medida que o tempo passa e que acumula informações sobre as questões que sejam postas para esta máquina pensar. A segunda tecnologia diz respeito ao deep learning, ou aprendizado profundo, que é um subconjunto do machine learning, que eu abordei anteriormente, que é o aprendizado de máquina. No deep learning, o deep learning significa essencialmente uma rede neural com 3 ou mais camadas. Essas redes neurais tentam simular o comportamento do cérebro humano, embora longe de corresponder à sua capacidade, permitindo que a máquina aprenda com abundância de dados, conforme eu lhes falei antes. Embora uma rede neural de camada única ainda possa fazer previsões aproximadas, camadas ocultas adicionais podem ajudar a otimizar e refinar a precisão. O aprendizado profundo, ou seja, o deep learning, impulsiona muitos aplicativos e serviços de inteligência artificial, que melhoram a automação ao executar tarefas analíticas e físicas sem intervenção humana. Esse é um aspecto muito importante para observar. A máquina opera sem intervenção humana. A tecnologia de aprendizagem profunda está por trás de produtos e serviços de uso diário, como assistentes digitais já amplamente utilizados, controles remotos de TV, por exemplo, habilitados por voz, e detecção de fraudes de cartão de crédito, bem como de tecnologias emergentes, como os carros autônomos. Então, o Deep Learning possibilita que tudo isso possa acontecer. A terceira tecnologia relacionada com a inteligência artificial diz respeito ao Natural Language Processing, o NLP, o processamento de linguagem natural, que é um ramo da inteligência artificial que ajuda os computadores a compreender, interpretar e manipular a linguagem humana. A NPL baseia-se em muitas disciplinas, incluindo a ciência da computação e a linguística computacional, em sua busca de preencher a lacuna entre
a comunicação humana e a compreensão do computador. É através desse mecanismo que, através da linguagem, os seres humanos se relacionam com a máquina. Algoritmos são a essência de qualquer sistema de inteligência artificial, que são alimentados com o máximo de dados possível, como referências, para que possam aprender melhor. Quanto mais dados forem fornecidos à máquina, mais ela aprenderá. É uma ferramenta, os algoritmos são uma ferramenta que mapeia decisões dentro de um sistema e suas possíveis consequências. Algoritmos inteligentes têm a capacidade e o processo de filtrar ordem e estrutura. Assim apresentam de forma autônoma conteúdos que podem, de acordo com as regras dos algoritmos, ter mais ou menos influência, excluindo outras informações possíveis. Em geral, um algoritmo compreende uma sequência finita de ações executáveis, ou seja, etapas, para resolver um problema. Ou, no caso mais comum, em ciência da computação, executar uma tarefa. O algoritmo em si não é um programa, não é o programa, mas a sequência de ações e condições que devem ser obedecidas para que o problema seja resolvido. Algoritmos são sequências finitas de instruções usadas para resolver um problema. Por exemplo, quando alguém acessa um site, algoritmos definem um caminho para a página abrir corretamente. Quando alguém interage com o link, outros algoritmos são acionados indicando o que fazer. É importante ressaltar, meus amigos, que diferentemente do algoritmo, que é um tipo de processo, procedimento ou conjunto de regras que deve ser seguido para resolver qualquer tipo de cálculo, ou seja, instruções passo a passo que definem como o trabalho deve ser executado para obter o resultado desejado. O software é um tipo de sistema que permite ao usuário interagir com o computador e dá instruções ao computador para realizar tarefas específicas, bem como controlar o funcionamento do hardware, ou seja, da máquina, a estrutura da máquina e suas operações. O software é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, seja ele computador ou um dispositivo eletromecânico. Software é o termo usado para descrever programas, aplicativos, scripts, macros e instruções de código diretamente incorporadas e que se denomina firmware, a fim de ditar o que uma máquina deve fazer. Todo programa de computador, celular, tablet, smart TV, console de videogame, set-top box, etc., é um software. Seja um editor de texto, um navegador, um editor de áudio ou vídeo, um jogo, um aplicativo de streaming, etc. A primeira vantagem do uso de algoritmos é a automação de tarefas. Eles conseguem analisar um grande volume de dados em menos tempo do que uma pessoa faria, por exemplo. Assim, aumentam a eficiência das atividades. Todo software de computador é composto de algoritmos. Todo software é composto de algoritmos. A evolução dos algoritmos permite o surgimento de novas tecnologias, como smartphones, smart TVs, novos aplicativos e sistemas operacionais. Com novas possibilidades de comando, os algoritmos tornam-se mais aprimorados e, consequentemente, novos usos potenciais são desenvolvidos. Aplicativos de transporte e entrega, serviços,
de streaming, ou seja, de transmissão, recomendações de filmes e músicas são fornecidos por sistemas que funcionam com base em algoritmos. Os algoritmos são, portanto, a essência de qualquer sistema de inteligência artificial, que são alimentados com o máximo de dados possível, com referências para que possam aprender melhor. A inteligência artificial promove a redução de erros humanos, porque os computadores não cometem esses erros se forem programados corretamente. Com a inteligência artificial, as decisões são tomadas com base em informações previamente coletadas por meio da aplicação de um determinado conjunto de algoritmos. Assim, os erros são reduzidos e a possibilidade de obter exatidão com maior grau de precisão é uma possibilidade alcançável. A inteligência artificial assume riscos em vez dos humanos, pode assumir os riscos em vez dos humanos. Esta é uma das maiores vantagens da inteligência artificial, porque podemos superar muitas limitações de risco que envolvem as vidas humanas ao desenvolver um robô, por exemplo, de inteligência artificial, que pode fazer coisas arriscadas por nós. Por exemplo, ir a Marte. Antes de um ser humano colonizar Marte, é importante que os robôs visitem Marte, como, por exemplo, os rovers, munidos de sistemas baseados na inteligência artificial, já estão lá pesquisando o planeta Marte e enviando para os técnicos da NASA nos Estados Unidos dados sobre o planeta Marte. Então, a possibilidade dos rovers baseados na inteligência artificial visitarem Marte representa uma vantagem importante para todos nós seres humanos, a fim de que eles possam nos fornecer informações para que mais tarde nós possamos colonizar o planeta Marte. E a vantagem dos rovers estar em Marte e não seres humanos para colher informações sobre o planeta é de que nós não ficamos sujeitos às ameaças representadas por tudo que envolve o planeta Marte. Problemas, por exemplo, da falta de um campo magnético que possa nos proteger, falta do oxigênio do ar num ambiente de Marte que não tem e que evidentemente criaria problemas para todos nós se nós visitássemos Marte, de modo que a presença dos rovers com o uso da inteligência artificial é muito importante no sentido de fazer com que nós possamos colher informações sobre o planeta Marte. Mas não apenas nas viagens espaciais para Marte, mas também para conhecimento sobre o sistema solar e sobre o universo. Muitas espaçonaves foram enviadas para visitação, inclusive para sistemas estelares, como o Próxima B, que é o sistema estelar mais próximo do sistema solar. Tem as espaçonaves que estão visitando esses sistemas e, com o uso da inteligência artificial, nós podemos tomar conhecimento sem que nós próprios possamos nos arriscar mandando astronautas para colher essas informações.
Além da ida a Marte, como eu já lhes falei, e de visita a outras partes do sistema solar ou do universo, é importante observar que, por exemplo, um robô baseado em sistemas de inteligência artificial pode, por exemplo, desarmar uma bomba e com isso evitar o risco das próprias pessoas fazerem esse trabalho. Explorar as partes mais profundas dos oceanos, onde nós temos problemas, a nossa capacidade de resistir às pressões nas partes mais profundas dos oceanos seria mortal para qualquer ser humano. Mas enviando, por exemplo, uma máquina baseada em sistemas de inteligência artificial, evitaria que nós próprios fizéssemos isso. Minerar carvão, por exemplo, petróleo e muitas outras atividades, isso tudo pode ser realizado por robôs baseados em inteligência artificial. A inteligência artificial ajuda em tarefas repetitivas também, em nosso dia a dia, como enviar e-mail, verificar erros em documentos e muito mais. Com a inteligência artificial, essas tarefas podem ser automatizadas de forma produtiva e até mesmo remover aquelas consideradas cansativas para os seres humanos e liberá-los para serem cada vez mais criativos e produtivos. A inteligência artificial fornece assistência digital para interagir com os usuários, eliminando desta forma a necessidade de recursos humanos. Assistentes digitais também são usados em muitos sites para fornecer o que os usuários desejam, conversando com eles sobre o que procuram. Alguns chatbots, ou seja, robôs de bate-papo, são projetados de tal forma que é difícil determinar se estamos falando com um robô ou com um ser humano. A inteligência artificial fornece decisões mais rápidas, é uma outra vantagem, fazendo com que as máquinas tomem decisões mais rapidamente do que os humanos. A máquina alimentada por inteligência artificial funciona conforme programado e fornecerá resultados mais rapidamente. A inteligência artificial impulsiona a inovação também, em quase todas as áreas, que ajudarão os humanos a resolver os problemas mais complexos. Bem, sobre inteligência artificial, é isso que eu teria a colocar. É uma síntese que fizemos como é que ela opera e das vantagens que ela proporciona. Agora vamos lhes falar sobre a computação quântica. Uma das principais características da sociedade contemporânea é o uso em larga escala da tecnologia da informação. O computador, ícone da tecnologia da informação, conectado em rede, está mudando a relação das pessoas com o tempo e espaço. As redes informacionais permitem-nos expandir a nossa capacidade de pensar de forma inimagináveis. A nova revolução tecnológica expandiu a inteligência humana. Estamos a falar de uma tecnologia que permite aumentar o armazenamento, processamento e análise de informação, fazendo milhares de milhões de relações entre milhares de dados por segundo. O computador é quem realiza isso que há pouco nós falamos. Os computadores atuais são eletrônicos, porque são compostos de transistores, usados em chips eletrônicos, isto é, em circuitos integrados ou pequenos dispositivos microeletrônicos, geralmente compostos por milhões de componentes que armazenam, movem e processam dados. Isto faz com que os transistores
apresentem limitações, pois chegará um momento em que não será mais possível reduzir o tamanho de um dos menores e mais importantes componentes dos processadores, que é o transistor. É importante ressaltar, meus amigos, que é neste pequeno dispositivo, o transistor, que toda informação é lida, interpretada e processada. Ao lidar com escalas muito pequenas, não é o caso do transistor, a física deixa de ser tão previsível como nos sistemas macroscópicos, passando a se comportar de forma aleatória. Sujeita às propriedades da física quântica. Isso é uma questão básica, é a seguinte, que na medida que o transistor diminui de tamanho, o comportamento dele passa a ser diferente do comportamento, vamos dizer assim, dos transistores de tamanhos maiores. Ele passa a ter um comportamento probabilístico, baseado na física quântica. Nestes computadores eletrônicos, os dispositivos funcionam numa base determinística. Já nos computadores quânticos, os computadores quânticos, que é uma das alternativas do futuro, quer dizer, na medida em que, por exemplo, diminui o tamanho e o comportamento passa a ser probabilístico, como na física quântica, isso significa dizer que uma das alternativas do futuro é o computador quântico. Nestes computadores quânticos, unidades fundamentais de informação, denominadas bits quânticos, são utilizadas para resolver cálculos ou simulações que levariam tempo de processamento impraticáveis em computadores eletrônicos. Quer dizer, a capacidade de processamento dos computadores quânticos é muito maior do que a dos computadores eletrônicos convencionais. É importante observar que o bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida e que pode assumir somente dois valores, 0 ou 1. Verdade ou falso. E assim por diante. Cada dígito binário 0 ou 1 é conhecido, portanto, como bit. Isso no que diz respeito aos computadores. Os computadores comuns funcionam reduzindo números e instruções a um código binário. Essa é que é importante destacar esse fato, que os computadores comuns funcionam reduzindo números e instruções a um código binário. Uma série de zeros e uns. Tecnicamente, esses zeros e uns representam se a corrente elétrica passa ou não através de um dispositivo chamado transistor. Dentro de um microprocessador do seu celular ou um computador, existem bilhões de transistores que, combinados, formam o que são chamadas de portas lógicas. Um computador convencional traduz este código binário em estados físicos, como ligado ou desligado, dentro de seu hardware. Cada distinção, isto ou aquilo, funcionaria como uma forma de armazenar dados binários. As sequências de números binários são então manipuladas através de bancos de portas lógicas impressas em chips de silício. Os computadores quânticos funcionam com uma lógica bem diferente daquela presente nos computadores eletrônicos. Os bits quânticos podem apresentar simultaneamente os valores 0 e 1, diferentemente dos computadores eletrônicos convencionais, que funcionam com base ou é 0 ou é 1, mas já nos quânticos pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo.
como resultado do fenômeno quântico denominado superposição quântica. Esses valores representam o código binário dos computadores e são, de certa forma, a linguagem compreendida pelas máquinas. Os computadores quânticos têm provado ser a mais nova resposta em física e computação para problemas relacionados com a capacidade limitada dos computadores eletrônicos, cuja velocidade e capacidade de processamento estão intimamente relacionados com o tamanho dos seus componentes. Portanto, a sua miniaturização é um processo inevitável. Os computadores quânticos não servirão aos mesmos propósitos que os computadores eletrônicos. Isso é um ponto importante a destacar. Os computadores quânticos são bons em trabalhar com muitas variáveis simultaneamente, ao contrário dos computadores atuais, que não trabalham com muitas variáveis simultaneamente. E os computadores atuais, por conta disso, apresentam muitas limitações na realização deste tipo de tarefa de lidar com variáveis múltiplas simultaneamente. Desta forma, espera-se que computadores quânticos possam ser utilizados para simular sistemas extremamente complexos, como sistemas biológicos, sistemas meteorológicos, sistemas astronômicos, sistemas moleculares, etc. A facilidade dos computadores quânticos em lidar com sistemas complexos está relacionada com a natureza dos bits quânticos. Um bit de computador eletrônico só pode ter o valor 0 a 1, conforme já lhes falei, enquanto os bits quânticos podem ter os dois valores ao mesmo tempo. Dessa forma, o único bit quântico possui equivalência numérica de 2 bits eletrônicos. Isso significa dizer que com apenas 10 bits quânticos teríamos um computador com capacidade de 1024 bits, que é 2 elevado a 10, que corresponde a 1024. Enquanto a maioria dos computadores convencionais hoje trabalha com um sistema de 64 bits. Então, a capacidade dos computadores quânticos é extremamente elevada. Com um computador clássico convencional, se precisasse realizar 100 cálculos diferentes, observe bem para isso. Com um computador clássico convencional, se precisasse realizar 100 cálculos diferentes, teria que processá-los um de cada vez. Enquanto com um computador quântico poderia realizar todos ao mesmo tempo. Todos de uma só vez. A situação atual em que somos forçados a utilizar computadores clássicos para cálculos mudará drasticamente. Os supercomputadores, a classe mais alta dos computadores clássicos, os eletrônicos convencionais, são tão grandes que ocupam uma grande sala. A razão é que 100 calculadores estão aliados para fazer 100 cálculos diferentes ao mesmo tempo. Em um supercomputador real, mais de 100 mil computadores menores estão alinhados para cumprir esse papel com os computadores convencionais. Com o nascimento dos computadores quânticos, isto não será mais necessário. Mas isso não significa que os supercomputadores se tornarão desnecessários. Eles serão usados para diferentes finalidades, como smartphones e computadores. Quer dizer, podemos trabalhar com os convencionais e também com os quânticos, cada um podendo cumprir determinadas tarefas. Tal como os primeiros computadores digitais, a computação quântica oferece a possibilidade de tecnologias milhões de vezes mais poderosas do que os sistemas atuais. Mas a chave do sucesso será resolver problemas do mundo real em linguagem quântica. Estamos nos limites do poder
de processamento de dados de computadores tradicionais. E os dados continuam a crescer. Esse que é um dos grandes problemas. Os dados crescem exponencialmente, mas a capacidade dos computadores pode se tornar um obstáculo falo dos computadores convencionais, um obstáculo a processar essa quantidade de dados que cresce exponencialmente. Por que isso ocorre? E por que estamos nos limites do poder de processamento de dados dos computadores tradicionais? Embora a lei de Moore foi um personagem, um cientista da computação, que previu que o número de transistores em circuitos integrados duplicaria a cada 2 anos. E isso está acontecendo. E ele provou isso. E essa prova tem sido consistentemente demonstrada ao longo do tempo, desde que o Moore fez essa previsão em 1965. Esses transistores são agora tão pequenos, quer dizer, para que essa previsão de Moore acontecesse, seria necessário reduzir o tamanho dos transistores, de tal maneira que eles pudessem adquirir essa capacidade de duplicar a cada 2 anos a capacidade de processamento. Ocorre que esses transistores são tão pequenos que já não poderiam ser fabricados com a tecnologia existente. Quer dizer, reduzir cada vez mais o tamanho dos transistores. É por isso que há uma corrida entre os maiores líderes da indústria de tecnologia para determinar quem será o primeiro a lançar um computador quântico viável, que seria exponencialmente mais poderoso do que os computadores atuais para processar todos os dados que geramos todos os dias e resolver todos os problemas cada vez mais complexos. Os computadores atuais têm limitações, por exemplo, na área da inteligência artificial, onde não existem computadores com potência ou velocidade de processamento suficientes para suportar uma inteligência artificial avançada. Esta é a conclusão de muitos estudiosos do assunto. No final da nossa apresentação, vamos fazer referência às fontes de dados que serviram de base para a nossa apresentação. Assim, surgiu a necessidade de criar um computador alternativo aos habituais que pudessem resolver problemas de inteligência artificial, ou outros como a fatorização de números primos muito grandes, logaritmos discretos e simulação de problemas de física quântica. Os computadores convencionais têm dificuldades de realizar esses cálculos. Os computadores quânticos permitirão uma série de aplicações úteis, como a modelação de variações de reações químicas para descobrir novos medicamentos, o desenvolvimento de tecnologias de imagem para a indústria de saúde, da indústria da saúde, para detectar problemas no corpo ou aceleração da forma como baterias, novos materiais de eletrônica flexíveis são desenvolvidos. Isso fará toda a diferença no processamento de dados, considerando que a inteligência artificial e o machine learning dependem de grandes conjuntos de dados. Big Data, o termo é esse, para serem eficazes. Não é difícil imaginar a revolução que o computador quântico pode trazer. Muitos protótipos de computadores quânticos já foram testados. Já tem muitas empresas que estão testando computadores quânticos em laboratórios ao redor do mundo. Mas seu desenvolvimento em larga escala ainda é desconhecido e depende de muita pesquisa e investimento. Existem campos em que os computadores quânticos apresentam grande vantagem sobre os computadores clássicos, por exemplo, nas áreas de química e biotecnologia. As reações de materiais, em princípio, envolvem efeitos quânticos. Um computador quântico que usasse os próprios fenômenos quânticos permitiria cálculos
que poderiam facilmente incorporar efeitos quânticos e seriam muito eficazes no desenvolvimento de materiais como catalisadores e polímeros na área da química. Isso pode levar ao desenvolvimento de novos medicamentos que antes eram inviáveis. Por exemplo, como as fórmulas para negociação de opções são semelhantes às dos fenômenos quânticos. Espera-se que os cálculos possam ser realizados de forma eficiente em computadores quânticos. De acordo com o MIT Technology Review, a inteligência artificial está mudando a forma como pensamos sobre a computação. Os computadores não avançaram muito em 40 ou 50 anos, na opinião de muitos experts nessa área. Tornaram-se menores os computadores e mais rápidos, mas ainda são meras caixas com processadores que executam instruções humanas. A inteligência artificial está a mudar esta realidade em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, a forma como os computadores são produzidos. Segundo, a forma como os computadores são programados. E terceiro, como os computadores são usados. Em última análise, este é um fenômeno que mudará a função dos computadores no futuro. O núcleo da computação está passando da análise de números para a tomada de decisões. A primeira mudança diz respeito à forma como os computadores e os chips que os controlam são feitos. Os modelos de Deep Learning, ou aprendizado profundo, que fazem as aplicações de inteligência artificial, conforme nós explicamos logo no início da nossa apresentação, para que esses modelos funcionem, exigem uma abordagem diferente, porque requerem que um grande número de cálculos menos precisos sejam realizados ao mesmo tempo. Isso significa que é necessário um novo tipo de chip que possa mover dados o mais rápido possível, garantindo que estejam disponíveis sempre que necessário. Quando o aprendizado profundo entrou em cena, há cerca de uma década, já existiam chips de computador especializados que eram muito bons nisso, com unidades de processamento gráfico, chamados GPUs, projetados para exibir pixels de uma tela inteira dezenas de vezes por segundo. A segunda mudança diz respeito à forma como os computadores são programados, para o que fazer. Nos últimos 40 anos, os computadores foram programados. E nos próximos 40 anos serão treinados. Veja a diferença. Nos últimos 40 anos, os computadores foram programados. E nos próximos 40 anos, os computadores serão treinados, como nós, seres humanos, somos treinados. Tradicionalmente, para que um computador faça algo como reconhecer a fala ou identificar objetos em uma imagem, os programadores precisam primeiro criar regras para o computador. Com machine learning, ou aprendizado de máquina, os programadores não ditam mais as regras. Em vez disso, eles criam uma rede neural, na qual os próprios computadores aprendem essas regras por conta própria. Os próximos grandes avanços virão na simulação molecular, treinando computadores para manipular as propriedades da matéria que poderiam criar mudanças globais no uso da energia, por exemplo, produção de alimentos, fabricação e medicina. O Deep Learning, ou aprendizado profundo, que nós abordamos quando falamos da inteligência artificial, o Deep Learning, ou aprendizado profundo, tem um histórico incrível. 2 dos maiores avanços deste tipo, até agora, são como fazer com que os computadores se comportem como se entendessem a linguagem humana e reconhecessem o que está numa imagem e já estivessem a mudar a forma como os usamos. Ou seja, nós podemos dialogar com o computador usando a linguagem humana.
A terceira mudança diz respeito ao fato de um computador não precisar mais de teclado ou tela para que nós, seres humanos, possamos interagir com ele. Qualquer coisa pode se tornar um computador. Na verdade, a maioria dos produtos domésticos, desde escova de dentes a interruptores de luz e companhias, já possuem uma versão inteligente. À medida que proliferam, porém, aumenta também o nosso desejo de gastar menos tempo, dizendo-nos o que fazer. É como se eles pudessem descobrir o que precisamos, sem a nossa interferência. Esta é a mudança da análise de números para a tomada de decisões como determinante desta nova era da computação, que prevê computadores que dizem aos humanos o que precisam saber e quando precisam saber e que ajudam os humanos quando precisam deles. Agora as máquinas estão interagindo com as pessoas e se tornando cada vez mais integradas em nossas vidas. Os computadores já estão fora de suas caixas. Essa é a conclusão de muitos dos experts nessa área. Bem, agora, depois de falarmos sobre inteligência artificial e sobre computação quântica, vamos falar sobre a contribuição da contribuição quântica no desenvolvimento da inteligência artificial e vice-versa. Segundo especialistas na área, a computação quântica pode acelerar bastante a evolução da inteligência artificial, tornando-a bastante poderosa. Com a relação entre a computação quântica e a inteligência artificial, é possível ter a utilização de capacidades e algoritmos de computação quântica em tarefas de inteligência artificial, bem como ter sistemas de inteligência artificial clássicos que são aplicados a dados provenientes de sistemas quânticos, com o objetivo de evoluir esses sistemas quânticos. Um computador quântico tem a natureza inerente de ser probabilístico, conforme já lhes falei. Graças a fenômenos como a sobreposição e o emaranhamento, são capazes de codificar distribuições de probabilidade muito mais complexas do que os modelos clássicos de computadores, sendo mesmo capazes de criar dados que representam verdadeiramente a distribuição de probabilidades existentes e que não sejam tendenciosos, como acontece com os modelos tradicionais de computadores. Portanto, para alguns, estes são os primeiros sistemas em que o uso de computadores quânticos se revelará uma grande vantagem. Outra questão interessante é se seria possível usar a computação quântica para evoluir as inteligências artificiais atuais, criando novos tipos de inteligência artificial, que sejam mais inteligentes ou possam fazer mais coisas do que já fazem hoje. Todo e qualquer setor que lida com grande volume de dados, e dados que apresentam grandes complexidades, teria muito a ganhar com o trabalho conjunto dessas duas tecnologias. Esta é a conclusão que os experts nessa área estão considerando. Isso significa dizer que os computadores quânticos são capazes de impulsionar as inteligências artificiais. O problema é que dizer isso é quase o mesmo que dizer todos os setores da sociedade moderna, como os setores financeiros, de saúde e das telecomunicações, os setores de produção em geral, serão beneficiados. No setor financeiro, praticamente todas as atividades de otimização seriam melhoradas. Seria possível otimizar a alocação de capital, ativos, escolha e gestão de carteiras, entre outros. Na área da medicina e farmácia,
Existem algumas utilizações como análise e modelagem precisa de moléculas para novos medicamentos, seleção de grupos para ensaios clínicos, processos de otimização de recursos hospitalares e até distribuição de serviços de saúde em uma determinada cidade, por exemplo. Nas telecomunicações, assim como no setor financeiro, as tarefas de otimização seriam o foco principal, como o tráfego e as redes de comunicação. A otimização dos setores financeiro, da saúde e das telecomunicações, como da produção em geral, apresenta um grande potencial de redução de recursos consumidos, que permite reduzir custos e melhorar o serviço oferecido por esses setores. O que permite reduzir custos e melhorar o serviço oferecido por esses setores, repito. Quanto a outras aplicações, haverá grandes avanços nas consultorias empresariais e tecnológicas que poderão ajudar os seus clientes a visualizar como aplicar essas tecnologias emergentes aos seus contextos. Isso ajudará empresas de diversos setores a entender melhor os dados que possuem, extrair deles inteligência superior e, consequentemente, oferecer melhores serviços. A combinação da inteligência artificial e computação quântica já é uma realidade. Além das pesquisas acadêmicas por muitas empresas, desde startups até gigantes da tecnologia, têm iniciativas gigantescas para explorar essa combinação. Empresas como a Zapata Computing, nos Estados Unidos, a Xanadu, no Canadá, e até a IBM, têm projetos, sejam eles internos ou em parceria com potenciais clientes ou indústrias, nos quais a combinação destas tecnologias tem sido utilizada. Um exemplo vem da parceria entre IBM e Moderna, que se uniram para combinar computação quântica e inteligência artificial e desenvolver diversos tratamentos baseados em mRNA, que foi a tecnologia que permitiu o surgimento de uma das primeiras e mais eficazes vacinas para a Covid-19 durante a pandemia. Bem, de tudo isso que nós acabamos de expor, quais são as conclusões que a gente pode tirar? E fica bastante evidenciada a possibilidade de que a computação quântica possa acelerar muito a evolução da inteligência artificial, que ao se tornar ainda mais poderosa, contribuirá também para o desenvolvimento dos computadores quânticos do futuro. Para nós realizarmos essa nossa apresentação, meus amigos, nós pesquisamos várias publicações. Um ponto que eu queria deixar bem claro é que nossa preocupação quanto à apresentação dos temas em nosso canal sempre foi a de abordar temas de natureza política, econômica, social, científica, tecnológica, educacional, em suma, as questões de maior interesse para a humanidade, baseada em dados e fatos, e sempre centrado no uso do método científico. De modo que todas as nossas apresentações são sempre pautadas com base na opinião de experts em diversas áreas do conhecimento. De modo que eu procuro trazer para todos vocês exatamente o que existe de mais avançado em termos de conhecimento, ou seja, na fronteira do conhecimento, nas diversas áreas em que nós abordamos os nossos vídeos. De modo que, por exemplo, nesse caso específico, em que abordamos o tema inteligência artificial mais computação quântica é igual à maior revolução tecnológica da história, nós pesquisamos uma publicação DICMC Júnior, o que é tecnologia artificial. E isso está disponível no site
icmjunior.com.br. Pesquisamos uma publicação do Insights, o que é algoritmo inteligente. Isso está disponível no site www.portalinsights.com.br. Pesquisamos uma publicação de Victoria Tibbs. O título da publicação é Afinal, o que é um algoritmo e o que isso tem a ver com computação. Isso está disponível no site canaltech.com.br. Pesquisamos uma publicação de Ronaldo Gogoni, o que é software, que está disponível no site tecnoblog.net. Nós também utilizamos uma publicação de nossa autoria, Como funciona a inteligência artificial e seus softwares e algoritmos inteligentes. Isso está disponível no site do linkedin.com. Também pesquisamos uma publicação do Mundo Educação. O título do artigo é Computador Quântico, que está disponível no site mundoeducação.ol.com.br. Pesquisamos uma publicação de Marcelo Lapolla, um artigo por ele publicado. Como funciona um computador quântico? Físico explica a ciência por trás. Isso está disponível no site revista galileu.globo.com. Pesquisamos também um artigo de Yuzuru Kido, The Present and Future of Quantum Computers. Isso está disponível no site socialinnovation.itac. Pesquisamos também uma publicação de Davi Matos, Como a computação quântica vai revolucionar a inteligência artificial, machine learning e big data. Isso está disponível no site cienciaedados.com. Pesquisamos também uma publicação do MIT Technology Review, como a inteligência artificial está reinventando o que os computadores são. Isso está disponível no site mittechreview.com.br. Pesquisamos uma publicação também de Júlia Souza, com computação quântica. Inteligência artificial deve dar salto gigantesco, dizem especialistas. Isso está disponível no site epocanegócios.globo.com. E, finalmente, a última publicação que pesquisamos foi de César Augusto, o potencial da combinação entre computação quântica e inteligência artificial, que está disponível no site tiinside.com.br. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu tenho a fazer a respeito desse tema da maior importância para o futuro da humanidade. É claro que pretendemos, a partir dessas abordagens envolvendo inteligência artificial e computação quântica, avaliar seus impactos políticos, econômicos e sociais. E o que deve ser feito no sentido de evitar o uso maléfico dessas tecnologias em detrimento dos interesses da humanidade. Deixo, para finalizar, meu abraço fraternal para todos vocês.